Boa noite, queridas, boa noite, queridos. Mês de conscientização dos miomas, estamos aqui para uma super noite. Estamos com o Dr. Ricardo Luba, que vai falar com a gente sobre infertilidade, sobre gravidez com miomas. Eu sei que vocês estão esperando por essa palestra, assim, há tempos, então, dedinhos nervosos no chat, façam as perguntas de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Giacinto, eu sou criadora do Grupo de Apoio a Mulheres com Miomas e Infertilidade, e é um prazer ter vocês todos aqui. Junto comigo, o organizador, nós organizamos juntos, Dr. Michel Zalaquete, que dispensa apresentações, ele já é nosso parceiro de vida aqui do GAMI, todos nós conhecemos ele. E agora o Dr. Ricardo entrando para esse círculo nosso, eu quero já... Dr. Michel, o senhor quer dar algumas palavras? Sim, bem rapidinho. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, né, que é extremamente importante todos nós fazermos barulho nesse mês, que é o mês do mioma. Tem mês de tudo e não tinha mês de mioma, né? E o mês de julho tem que ser um mês para ser levantada essa bandeira, a gente tem que divulgar. Quanto mais falarmos de miomas, quanto mais nós falarmos em relação à importância, o impacto que os miomas trazem aí para as famílias brasileiras, né? Acho que a gente, quanto mais barulho a gente fizer, mais visibilidade a gente vai ter para a causa, e o workshop é isso. O workshop está aqui para dar visibilidade para essa causa e todas vocês ajudarem a divulgar o workshop, ajudar a divulgar esse mês, e que isso reverbere por outros meses, não só em julho de 2022, né? Exatamente. Doutor Ricardo, já vou passar a vez para você, já agradecendo imensamente pela disponibilidade. Obrigado vocês, obrigado, realmente é um prazer, prazer conhecê-la, né, para saber um pouquinho mais do seu trabalho, prazer aí ver todo mundo, né, que eu estou vendo um monte de postinho, e muito obrigado ao Michel, né, desde que a gente se conheceu, a gente conseguiu, em muito pouco tempo, parece que a gente deve se conhecer de outra vida, deve ser isso, provavelmente, porque a cola juntou, foi tudo tranquilo, não tem estresse, não tem nenhum problema, vai tudo numa boa, e realmente é uma pessoa que eu admiro bastante, e eu tenho aí acompanhado o grupo de vocês, o GAMI, né? Extremamente aí forte, mostrando aí, fazendo barulho para que realmente se fale dos miomas, porque os miomas, eles são chatinhos, né? Eles são alguns vilõezinhos aqui que a gente tem que mostrar aí a cara deles. É isso aí. Posso começar? Vamos lá? Eu posso... Você acha que eu consigo compartilhar a tela? Tá, pode compartilhar que já está aberto para você. Então, vamos lá. Aqui. Vamos ver. Ver se vai. Você está me vendo? Estou te vendo sim. Você está só me vendo ou não está vendo a tela, né? Não estou vendo a apresentação. Então, aí... Aquelas coisinhas técnicas que sempre acontecem. Ele fala assim, tá ótimo. Você quer compartilhar a tela, você precisa falar... Compartilhar... Ô, Ricardo, vou pedir para você falar um pouquinho mais próximo do microfone, para o som ficar mais claro para a gente também. Vamos ver se... melhorou? Melhorou um pouquinho? Melhorou. Calma aí que eles estão me mandando entrar aqui na preferência. Ele está mandando entrar na segurança. Ele realmente falou para mim que eu não posso compartilhar a tela. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu fazer você co-host e ver se vai agora. Eu acho, na verdade, que é do... Aqui vai agora. Aqui, foi. Putz, eu vou ter que... não acredito.
Eu vou entrar e sair, tá bom? Tá joia, vai e volta, sem Entrar e problema. sair. Flávia, o Ricardo é um grande amigo, né, que nós fizemos amizade lá no meu primeiro curso de radiofrequência, no iniciozinho de 2020, antes da pandemia. Uhum. E ele participou do curso, né, já fez alguns procedimentos de radiofrequência em São Paulo, né, e ele é um exímio fertileuta, né, e para quem não sabe, fertileuta é o termo que nós utilizamos carinhosamente para os especialistas em reprodução humana. Fertileuta é ótimo, gente. Né? Deixa eu só dar boas-vindas à doutora Karen Scavacini, ela está aqui, ela já entrou, vai falar com a gente sobre ansiedade e depressão. Eu tenho a sorte de, além dela ser, assim, exímia, uma gênia, ela é minha amiga. Então, assim, que sorte eu tenho, né? Cá, você quer dar boa noite? Ou, se quiser falar um oi, o microfone está aberto para você. Não tá? Tá. Não, acho que ela não está escutando. Acho que ela está só de corpo presente. Não tem problema. Doutor Ricardo já voltou e está ok. É todo seu. Beleza. Vocês estão vendo a tela? Sim. Estamos vendo, sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, é com grande prazer, né? Eu sou o Ricardo Luba, eu trabalho com foco principalmente na reprodução humana. Eu fiz um caminho inverso a muita gente, eu fui fazer cirurgia ginecológica primeiro, operei, e aí depois eu falei, putz, não é só isso que eu quero. E a vida insistiu em mandar a gente para fazer cirurgia, sempre para restituir a parte realmente da fertilidade. E o gineco não tem jeito, né? Muitas vezes a gente acaba indo operar para resolver um problema e a gente acaba tendo uma noção muito extirpativa. E depois, com o tempo, isso foi mudando e, graças a Deus, a gente tem hoje cirurgiões excepcionais como o Michel, por exemplo, que tem uma máxima de preservar esse útero independente de qualquer outra coisa. E isso é o que eu mais prezo e que a gente mais vê da necessidade da mulher com mioma. A primeira questão que a gente sempre fala, né, e todo mundo pensa é: será que esse mioma é sempre um vilão? Será que o mioma na infertilidade ele é sempre um causador de problemas? E na realidade, muito mais do que o mioma, a localização, o tipo do mioma, eu acho que o problema principal é o que esse mioma causa de impacto na vida das pessoas. Como que essa parte que a gente fala, né, do apoio conjugal, da vida conjugal, como que isso pode atrapalhar simplesmente por se ter um mioma, né? E aí hoje o assunto que a gente veio conversar é a infertilidade associada ao mioma. Então vamos conversar primeiro definindo a infertilidade. Eu sei que muitas de vocês já sabem, mas a definição de infertilidade é a dificuldade de engravidar por um período maior que 12 meses, sem nenhum tipo de método anticoncepcional. Tem muita gente que fala para mim: doutor, mas eu estou há 3 anos aí tentando engravidar, mas sabe, eu não estou tentando, né? Eu tenho relação quando dá, e assim, meu marido viaja muito. Então, mesmo assim, é infertilidade quando passa desse período de 1 ano. A não ser, claro, né, que você tem um marido que toda vez no período fértil vocês não têm relação. Aí não tem jeito, né? E aí eu fui fazer um levantamento de muitas coisas, né? E uma frase me deixou um pouco assustado com a incidência, né? Então, se a gente pensar pela Organização Mundial de Saúde que de 50 a 80 milhões de pessoas no mundo vão precisar de uma ajuda para engravidar, e aqui só no Brasil a gente tem 8 milhões de pessoas que vão precisar de ajuda, isso é um dado que a gente fica estarrecido, né? 8 milhões de pessoas, né? São muitas essas pessoas. E eu acho que essas pessoas merecem uma atenção importante, o que cada vez menos acontece. Cada vez que vem uma notificação
ou uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, parece que eles ignoram essas coisas e a gente acaba surtando, porque o principal prejudicado nessa história toda são esses 8 milhões de pacientes que precisam de ajuda. Precisam de ajuda porque é caro, precisam de ajuda porque não tem suporte, precisam de ajuda porque falta conhecimento, precisam de ajuda porque não encontram acolhimento. E muitas vezes uma simples consulta onde a gente ensina uma coisinha ou outra, o ciclo menstrual, o período fértil, muitas vezes a gente resolve uma série de outras questões. E aí a grande questão é, né, todo mioma é vilão? Né? Quem é o vilão dessa conversa toda? Né? Essa foto é uma foto forte, né? Esse é um vilão do mal mesmo, né? Eu gosto dos vilões, mas dos miomas eu não gosto tanto. Eles atrapalham bastante a minha vida. Bom, vamos lá. Para começar também falando disso, a gente vai conversar sobre incidência, né? Então, em mulheres de origem caucasiana, a gente tem uma média de incidência de mioma até de 40%. É muita gente, né? Então, 40% das mulheres terem mioma é muita, né? Se a gente pensar em mulheres de origem afrodescendente, a gente vai chegar nesses valores a 65% das mulheres com essa origem. E, depois dos 50 anos, a incidência do mioma pode chegar a 70% e 80%. Quer dizer, é muita gente, né? 80% das mulheres aí, se a gente pegar em caucasianas de origem africanas, a gente só não está falando das asiáticas. É muita gente. Dentro da parte reprodutiva, 10% a 30% das mulheres com miomas vão ter algum tipo de complicação durante a gestação, parto e puerpério. Isso sem falar ainda da questão da reprodução humana e da fertilidade. E a principal questão relacionada a isso, sempre, né, a gravidade, é a posição do mioma e história, se você tem cirurgia anterior, se você não tem. E essas são as principais questões que a gente tem sempre que levantar e ficar atento. Então, falar um pouquinho só sobre a posição. Eu sei que vocês já são, se pudesse dar uma aula para mim de mioma, melhor até, vocês já sabem melhor. O Dr. Michel é uma pessoa que fala sobre isso com uma propriedade incrível, e ele fala o seguinte: a gente desenha, né, nesses quadros, a gente coloca de maneira bem didática, né, que o mioma que está ali em cima, crescendo para fora, ele é subseroso. O mioma que está ali dentro do útero, ele é, né, nessa partezinha mais rosa, ele é submucoso. Dentro dessa parte rosa mais clara, ele é intramural. Mas nenhum mioma fica só nessa posição. Às vezes você encontra um ou outro que é essencialmente submucoso, mas normalmente eles acabam estando presentes em várias situações. E aí vem as classificações que a gente tem para tentar entender um pouco melhor e indicar melhor as cirurgias que a gente faz, ou até mesmo indicar bem a ablação, né, por radiofrequência, que é a bandeira principal aí, hoje em dia, que eu sou fãzão de carteirinha e acho que vale muito a pena. Então, a mensagem principal é essa grande questão do onde ficam posicionados esses miomas e o que a gente pode, né, ficar atento. E aí, a gente conversa com um monte de médico e muita gente acredita que o mioma não é vilão do ponto de vista de infertilidade. Muitos médicos acham que o mioma está relacionado simplesmente a um risco aumentado de abortamento. E aí, ele até é considerado uma das causas de abortamento de repetição. Tudo bem, tranquilo, concordo com isso. Mas será mesmo que ele não está associado à infertilidade? Será que a presença de miomas não é um fator de infertilidade importante que deve ser considerado? E aí a gente vai estudar um pouquinho a história, né? E a gente levanta alguns trabalhos que em 2001, o Pritz, ele chegou e falou assim: não, eu acho que os miomas atrapalham principalmente os resultados aí de tratamento em fertilização e reprodução humana. Só que ele não conseguiu demonstrar que isso acontecia. Ele teve um problema, na realidade, que todo mundo que vai fazer trabalho em reprodução assistida tem, que é exatamente o seguinte: o paciente que vai fazer reprodução assistida, você até consegue achar diagnósticos parecidos. Mas, apesar de ser diagnóstico parecido, a gente depende muito da genética de cada um.
E isso não é colocado em trabalho. Como é que eu coloco que uma pessoa tem 40 anos e não tem uma possibilidade de ter alterações, né, naqueles embriões em relação a outra paciente de 40 anos? Eu não sei, tem umas que têm problema, tem outras que não. E isso começa a entrar nessa grande questão do que atrapalha na hora que a gente vai fazer os tratamentos. Aí, em 2005, o Benek provou que houve um impacto. Então, ele falou o seguinte, olha, eu vi aqui que em taxa de gravidez a gente teve talvez um prejuízo em relação ao paciente que tinha mioma e o que não tinha. Mas aí, novamente, vem a questão da classificação, do tamanho, de como que você coloca isso em comparação a um paciente e outro. E a gente chama isso de viés, né? Todo trabalho que tem viés, ele acaba não sendo tão levado a sério. E aí, em 2007, aí vem um trabalho que é super bacana, e ele falou o seguinte, não, peraí, realmente a presença de mioma nos tratamentos de fertilização assistida, né, reprodução assistida, prejudicam taxa de gravidez clínica, né? Então, quer dizer, a incidência de gravidez que vai evoluir e taxas de parto. Opa, então o prejuízo existe. E aí, lá em 2009, você vê como os pesquisadores são bacanas. O mesmo Pritz que não conseguiu demonstrar aquilo ali, que ele tinha aquilo, em 2009 ele provou. E aí ele provou que não existia só prejuízo em taxa de gravidez, mas existia um prejuízo na taxa de implantação, existia prejuízo na taxa de gravidez clínica, existia um prejuízo na taxa de gestação em curso, diminuição de nascidos vivos e, novamente, já dentro do que a gente considera, um aumento dos índices de abortamento. Então, aí se entendeu a importância do mioma. Apesar de que muitos médicos hoje continuam achando que mioma não é nada, fica tranquila, não precisa fazer nada, não. Segue aí, acompanha a vida e está tudo bem. E aí o assunto, então, é a infertilidade. E aí eu acho que dentro da grande questão que a gente associa e dentro de tudo que a gente tem para entender, a gente vai levantar diversos mecanismos, que eu acho que isso que é o bacana de mostrar o porquê que o mioma atrapalha. Muito mais do que ficar estudando onde o mioma está. A gente sabe, por exemplo, o mioma submucoso, ele é aquele mioma que cresce naquela parte interna do útero, né? Exatamente onde o embrião cresce. E esse mioma submucoso, ele vai atrapalhar a gravidez. Por quê? Porque ele vai funcionar como um corpo estranho. E esse corpo estranho, qual é o mecanismo que faz essa situação acontecer? Qual é o grande vilão? Esse também é outro vilão que, né, inesquecível e inevitável. A gente morre de medo de um cara desse. Então, talvez esse slide ficou um pouquinho grande, né? Mas vamos lá. A primeira questão que todo mundo fala do mioma é o seguinte: como é que você pode ter como é que o mioma vai atrapalhar a cavidade? Então, todo mundo fala, se ele distorcer a cavidade, ele vai atrapalhar a implantação embrionária. Tá bom. Então, por exemplo, a gente conversa com o Michel. A gente tem aqueles miomas intramurais, que são aqueles que crescem dentro do músculo, que são grandes, eles não têm uma comunicação com a cavidade uterina, mas eles vão atrapalhar a implantação. Então, o que eu vou poder fazer para melhorar isso? Eu vou poder fazer uma radiofrequência, eu vou diminuir o tamanho desse mioma, ou eu vou operar essa paciente, tirar, né, o tratamento, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento daqui a pouco, mas o tratamento do mioma essencialmente é cirúrgico, né? Então vamos para uma cirurgia. Mas eu gostaria de ter um parto normal e eu tenho só um mioma que está distorcendo a cavidade. Então a radiofrequência, a ablação do mioma vai ajudar muito a gente nesse caminho, porque depois a gente não vai ter uma cicatriz uterina que pode atrapalhar num parto normal. Quando a gente pensa já no mioma submucoso, a gente tem um mioma com projeção para a cavidade, e aí ele vai atuar de diversas formas. Então, a primeira delas, que está situada ali como número 2, ela atrapalha a passagem do espermatozoide para que ele chegue até as tubas uterinas e encontre os óvulos. Então, ele funciona como um corpo estranho, ele funciona como um DIU, né? O mioma submucoso, ele faz isso, além de atrapalhar a implantação do embrião no endométrio.
Mas isso acontece não só pelo abaulamento ou só por ocupar um espaço ali dentro. Ele também interfere em toda a irrigação, em toda a chegada de sangue a esse endométrio. E isso vai afetar de uma maneira muito negativa essa dança imunológica que é a implantação embrionária. O mioma cervical, então, o que é um mioma cervical? Ele é um mioma que aparece no colo do útero. Bom, esse mioma, ele atrapalha para o parto normal, ele atrapalha para que aconteça a passagem do espermatozoide em direção ao útero, ele atrapalha depois, né, dos tratamentos que a gente faz de reprodução humana, na hora que você vai precisar fazer uma transferência embrionária, isso atrapalha demais. Então, essencialmente, é um mioma que a gente tem que tomar um cuidado especial. E mioma cervical também é ótimo para se diminuir com radiofrequência ou até mesmo com cirurgia, né, para tirar com cirurgia. Outra questão que hoje se levanta muito nos tratamentos de reprodução humana é a contratilidade uterina. Então, os miomas, eles afetam e mudam a contratilidade uterina. É como se aquele útero, o pessoal fala de uma maneira bem tranquila, como se ele ficasse mais irritado, como se ele ficasse mais ativo. E esse excesso de contratilidade, essa forma, ela vai interferir na implantação. A implantação embrionária é uma das coisas mais fascinantes que existem e é uma das coisas mais difíceis que se tem de entender. Porque você tem embriões super bonitos que não conseguem conversar com endométrios lindos e você tem endométrios feios, com embriões horríveis que conseguem implantar. E hoje a gente começa a estudar melhor essa dança e a gente começa a entender que tudo tem uma resposta imunológica. E a imunologia é a forma do seu corpo entender que aquele corpo estranho, ele vai fazer uma agressão, mas aquela agressão pode ser entendida como normal. E essa resposta que a gente chama de inflamatória, ela tem que ser mediada de uma maneira correta. Ela não pode ser nem exagerada, nem pouca. Ela tem que ser feita exatamente na medida. É um namoro, não pode bater muito e não pode apanhar demais. Tem que ser tranquilo, tem que ser suave. Mudança, então, da contratilidade vai fazer uma alteração na implantação. Então, às vezes, até implanta, mas não desenvolve o embrião. Acontecem as tais das gravidez químicas, que são tão frequentes em pacientes que têm mioma. Outra coisa é essa mudança na irrigação uterina. Então, vamos lá. A gente tem aquele monte de mioma. O mioma rouba muito da irrigação uterina para que ele cresça. Ele não quer saber se o seu útero vai se importar com aquilo ali. Ele quer crescer. E ele faz toda uma neovascularização. Então, a gente vê, às vezes, o paciente submetida à embolização de mioma, né? Que a gente vai e vai na artéria daquele mioma, entope aquilo ali, emboliza aquela artéria, ele muitas vezes pode criar uma nova vascularização, a gente chama isso de neovascularização, para continuar sendo alimentado, né? Para continuar recebendo aquele apoio, aquela nutrição sanguínea. Uma coisa muito interessante é quando a gente começa a entender que tem miomas que ficam bem na entrada da tuba uterina, ou que comprimem a trompa. E aí você fala, não, esse mioma não faz nada. Então, às vezes é um mioma intramural, pequeno, nem é tão grande, mas ele comprime a trompa. E se ele comprime a trompa, ele atrapalha a passagem do espermatozoide para que ele encontre o óvulo. Então, quando a gente tem relação e acontece a ejaculação, o espermatozoide ele sobe em direção ao útero em questão de segundos ou minutos. E ele, quando ele chega lá, isso a gente fala em 2 minutos, o espermatozoide ele já está ali dentro da cavidade procurando o óvulo. Aí a gente brinca, né? Na minha época tinha um filme que era Olha Quem Está Falando, e a abertura do Olha Quem Está Falando era demais. Exatamente aqueles espermatozoides nadando, cantando aquela música do Surfing Safari, né? Let's go surfing now, everybody moving now. Aquilo ali é a definição perfeita do momento que acontece. E eu até procurei para colocar aqui na apresentação, mas eu não consegui cortar. Então, aí eu falei, não, tudo bem, deixa. E aí, de repente, você chega e
tem um mioma ali parando, para todo mundo, fala, pô, vamos tirar esse mioma daí, como é que faz, né? E aí não tem jeito. Se realmente há essa compressão e há essa obstrução, não vai conseguir encontrar. E o encontro do espermatozoide com o óvulo acontece essencialmente na trompa. É um lugar onde você tem também todo um revestimento ciliar que trabalha na defesa imunológica desse óvulo, né? Uma proteção para que os espermatozoides melhores consigam alcançar. Então, é mais uma forma de seleção natural que acontece. E aí a gente fala desse número 7. Então, a gente já falou da compressão, a gente já falou da irrigação, a gente já falou do corpo estranho, a gente já falou da mudança de toda a cavidade de superfície, de bloqueio, e aí vem essa questão da resposta inflamatória. Então, a gente fala muito hoje da resposta inflamatória como forma de vida, como forma de longevidade, como forma do tratamento, por exemplo, de endometriose, né? Que está muito associada à presença de miomas também, então não é infrequente a gente ter mioma e endometriose, o que causa aí um prejuízo muito grande na fertilidade. E esse excesso de resposta inflamatória atrapalha a implantação. Esse excesso de resposta inflamatória prejudica a qualidade embrionária das mulheres que têm essas alterações, e isso vai prejudicar de maneira expressiva a implantação desses embriões e o desenvolvimento deles. E, por último, o que eu sempre justifico e converso, as alterações imunológicas levam a um aumento de marcadores de receptores endometriais. Então, esse monte de palavreado aqui, o que quer dizer? Imagina que existem receptores de endométrio, e esses receptores de endométrio, esses marcadores que a gente tem, eles servem para que a gente consiga entender como que essa implantação vai acontecer. Então, hoje em dia, a gente tem estudado muito isso, porque essa é a resposta das falhas de implantação. Então, a gente tem pacientes que têm tratamentos de reprodução humana com embriões euploides, que são embriões que são geneticamente normais, com endométrio normal, e que a gente não consegue fazer esses casais engravidarem. Isso gira em torno aí de 15 a 30% dos casais que podem ter dificuldade maior para engravidar. E aí a gente entra nisso tudo, fala, bom, o que eu vou conseguir fazer para ajudar? E aí vem diversos protocolos imunológicos onde a gente tenta diminuir a resposta imunológica para que a gente consiga favorecer um crescimento desses embriões. Então, dá para entender que o mioma é um bom vilão, né, no tratamento de reprodução humana. Não dá para achar que os miomas são tão tranquilos. Agora, é muito frequente muita gente conversar comigo. Ah, mas doutor, eu tenho um mioma de 1 centímetro intramural, eu não sinto nada. Você faz o exame, realmente ela tem poucas lesões de mioma, preciso operar? Calma, talvez não, talvez esses miomas eles possam atrapalhar um pouco, mas a gente está dizendo, principalmente nesse slide, em situações mais adversas, onde a gente tem muitos miomas, onde o volume uterino é muito grande, onde o tamanho do mioma é muito grande. Então, de maneira geral, para mim, pacientes que têm, independente da posição, miomas maiores que 4 centímetros, devem ser operados antes da implantação embrionária. Ou, se estiverem tentando engravidar naturalmente, devem operar antes disso. Essencial, essencial. Mesmo para o paciente que não vai para o tratamento de reprodução humana. Muitas vezes, um mioma de 4, 5 centímetros pode ser causador de uma resposta inflamatória exagerada e a gente tem que tratar. Bom, mas e se ele é subseroso? Se ele cresce para fora do útero? Aí tudo bem. Aí eu não tenho tanto problema em deixar este mioma, desde que ele não esteja realmente com um comprometimento da cavidade ou até mesmo com uma posição onde ele possa interferir a implantação. Então, realmente, é um mioma pediculado, né? Ele é pendurado, né, para fora ali na região subserosa. Tudo bem, aí eu concordo que ele não tem um efeito tão importante na parte reprodutiva. Mas cada caso é um, não existe receita de bolo. Isso que é a beleza da medicina. A gente tem que ver tudo de maneira individualizada. E qual que é o tratamento? O tratamento é cirúrgico, né? Sempre. Né? Então, mioma é igual a cirurgia.
Sempre, né, com as indicações, claro, não é porque tem um mioma de 1 centímetro que temos que operar, pelo amor de Deus, não vamos falar que eu falei que todo mundo tem que ser operado. E aí hoje a gente tem, né, cada vez mais a forma cirúrgica e o acesso sendo cada vez mais frequente, cada vez mais disponível, que é a laparoscopia, né, a cirurgia por vídeo, e hoje a gente tem o auxílio do robô como um grande aliado a gente, especialmente nessas cirurgias aí mais complexas. Mas não necessariamente é só o robô que a gente tem que ajudar, mas o robô ajuda muito. Mas aqui eu lembro o seguinte, pacientes que têm um útero muito, 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 muito grande, cuidado. Muitas vezes a indicação é realmente a cirurgia convencional, porque você consegue também ter uma palpação melhor, você consegue ter uma atitude melhor, e isso aí depois o Michel conversa aqui com a gente, que ele é o nosso cirurgião. Eu mando aí os casos que tem que operar também para ele, porque nele eu confio. Esse é o caso. E agora tem que falar da ablação. A gente tem que defender isso aqui com unhas e dentes. A gente tem que mostrar para o mundo que isso existe. A gente precisa mostrar para as pessoas que isso está presente e que isso faz uma diferença enorme na vida de muita gente, muita gente. E é a ablação por radiofrequência dos miomas. Então, é uma forma minimamente invasiva, muitos provavelmente vocês já ouviram o Michel falar, onde a gente entra com uma agulha, uma ponta ativa, e essa ponta ativa ela eleva a temperatura deste mioma de uma maneira controlada, muito seguro, pode ser feito numa clínica mesmo, não precisa ser necessariamente no hospital, com uma evolução pós-operatória maravilhosa e com uma redução de até 80% do volume do mioma, quando bem indicado, que é o que o Dr. Michel mais valoriza. Esse é um método que tem que ser feito com indicação precisa. É uma coisa que a gente precisa mostrar que tem resultado, mas não é para ir fazendo para todo tipo de mioma. São miomas específicos que devem ter essa atenção. Eu acho que isso é bacana, essa preocupação não em ganhar dinheiro, mas fazer a coisa certa. Porque senão a gente queima um método muito bom. E finalizando, né, eu acho que a gente conseguiu pentear bastante a questão, né? Qual que é a nossa take-home message? A imagem ficou ruim quando eu aumentei a imagem, agora que eu percebi, ela perdeu os pixels aqui, mas tudo bem. O que a gente quer como família, né? Então, o paciente que tem e que sofre com a infertilidade, ele é um paciente que ele tem o desejo de ter uma foto dessa. Seja com 1, seja com 2, seja com 3, seja com 5, seja com quantos filhos ele quiser. E é o que eu sempre falo, ali embaixo, não desista da sua família, independente da forma como ela for. Se você não quiser ter filho, só ser você e seu marido, aposte na sua família. Se você quiser ter filho, perfeito, busque esse filho, seja por tratamento de reprodução assistida, seja por embriorrecepção, ovo doação, FIV, inseminação, coito programado, ou até por adoção. Por que não? Né? A forma como você pensa a sua família, a forma como você entende a sua família, é como você deve viver. E acredite nela. Né? O fato de acreditar e não desistir faz com que você busque um algo mais. Esse é o principal foco da questão toda. Você vai definir como você quer a tua família. Você tem direito de definir isso. Às vezes eu vejo alguns colegas falando, pô, esse útero todo cheio de mioma, essa mulher não vai engravidar de jeito nenhum, que absurdo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu mando essa paciente para o Michel tira 89 miomas dela. E aí passa 3 meses ela aparece grávida. Nossa, esse cara é louco. Louco nada, louco nada. Essa paciente tem direito de engravidar. Ela tem o direito, e a gente, como médico, a gente tem o dever de ajudar isso. Claro, mostrando os riscos, mostrando as situações, para que o paciente decida por si só o que ela quer fazer. Essa é a minha missão. Não tem jeito. É isso que eu defendo com unhas e dentes. E obrigado. Essa é a minha turma. Esse é o pessoalzinho lá de casa.
meu piquititico, minha piquititica e a minha patroa, né? A doutora Alexandra, que eu amo tanto. Obrigado, gente. Maravilhoso, gente, é muito, muito, muito bom, maravilhoso. Primeiro, eu acho desnecessário você vir com essa coisa do filme entregando a idade, porque eu comecei a chorar de rir, tá? E aí, de repente, entreguei que eu tenho mais de 40, sabe? Acho desnecessário isso, não precisava. E aí, o pior de tudo, o pessoal no chat, eu também sei do que você está falando, ou seja, estamos bem aqui de filme, né? Muito obrigada, doutor Ricardo, foi assim, maravilhoso, assim, realmente maravilhoso. Na verdade, eu queria fazer umas 200 perguntas, mas eu só sou, né, a mediadora, então vou para a pergunta do povo. A Karina de Cássia, ela está perguntando, ela está falando aqui, boa noite a todos, eu fui operada há 6 meses, na cirurgia foi retirado um mioma transmural e um dos ligamentos uterinos devido aos focos de endometriose. Tenho 30 anos e pretendo ter filhos só daqui 5 anos. Minha médica me indicou uma clínica para congelamento dos óvulos. Fiquei confusa. Corro o risco de perder os ovários devido à endometriose? Excelente pergunta, Karina. Vamos lá. Endometriose hoje é a principal causa de diminuição de reserva ovariana. Então, o que é a reserva ovariana? É a capacidade que você tem de produzir óvulos quando estimulada. Então, ter uma baixa reserva não significa, nem é um fator de infertilidade. Não significa que a gente não vai conseguir engravidar porque eu tenho uma reserva ovariana baixa. Mas, se eu tenho endometriose, e pior, se eu tenho endometriose ovariana, essa lesão, por mais que controlada, ela vai prejudicar a qualidade dos seus óvulos e a quantidade dos seus óvulos. Então, agora que você tem 30 anos, se você fizer o congelamento de óvulos, você vai, se um dia for necessário usar esses óvulos para engravidar, quer dizer, se você não conseguir engravidar espontaneamente e você precisar usar esses óvulos, você vai ter uma taxa de sucesso de gravidez pela sua idade do óvulo por volta de 40%, o que é maravilhoso. Se a gente pensar que um casal, quando namora, e não tem problema para engravidar, tem por volta de 17% de chance de engravidar, se a gente for ter um tratamento com 40%, a gente está nadando nas nuvens, né? É ótimo isso. Então, a cirurgia, muitas vezes, ela protege o seu ovário, não necessariamente você tem uma lesão ovariana, mas a endometriose é uma doença difícil, é uma doença de progressão, ela é uma doença que, se você deixar, ela vai piorar. Então, o congelamento normalmente é uma indicação que a gente faz, você não precisa sair correndo fazer isso, mas mesmo daqui a uns 5 anos que você vai tentar engravidar, pelo fato de você já ter uma doença que sabidamente pode reduzir sua reserva ovariana e pode prejudicar sua fertilidade, vale a pena congelar os óvulos. Excelente, muito bom. Foi o meu caso também. Só para alegrar, eu engravidei, gente. Só para alegrar vocês, tá bom? Eu acho que isso é essencial que a gente fale. A grande maioria das mulheres que têm endometriose engravidam naturalmente, engravidam espontaneamente. Então, existe um estigma de que endometriose causa infertilidade. Tudo bem, a principal causa de infertilidade é a endometriose. A gente precisa tomar um cuidado especial. Mas calma, a grande maioria das mulheres com endometriose vão engravidar espontaneamente. Outras vão precisar da minha ajuda. Não tem problema, mas não é a maioria, tá? Sim. Não é a maioria. Verdade. A Jéssica diz aqui, boa noite, eu tenho muitos miomas intramurais, meu útero está todo deformado, o médico não recomenda mais nem embolização. Meu útero está medindo 600 centímetros cúbicos, existe ainda alguma solução? Essa eu mando direto para o Dr. Michel. Sempre existe, né, uma solução. Sempre. Então, a gente deixa que se Michel, ele vai falar sobre isso. Fala só você, Ricardo. Semana que vem não, na outra semana. Então, segura aí, então, Jéssica. Deixa você responder, Ricardo. A palavra é sua. Então, vamos lá. Sempre tem aqui, meu Deus, peraí. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, tenho 33 anos sem filhos. Tenho mioma subseroso
Fui avaliada e há indicação de embolização uterina. Minha preocupação é quais as chances de desenvolver menopausa precoce e falência de ovários. Eu pretendo ter filhos. Ana Flávia, bom, eu não vi seus exames para saber se é indicação de embolização, mas com um mioma de 7 a 8 centímetros subseroso, eu particularmente, só levando isso em consideração, não indicaria uma embolização. Eu acho que o mioma de 7 centímetros subseroso, ele pode ser muito facilmente removido, ou até mesmo acompanhado, tá? Provavelmente você deve ter outros miomas em algumas outras áreas e talvez o seu cirurgião programou aí uma embolização. Eu gosto de deixar a embolização para último caso. Eu acho que a embolização ela serve para aquele paciente realmente que você foi operar, não conseguiu por um risco muito grande de uma lesão, ou de perder o útero, ou de ter alguma questão relacionada a uma posição muito difícil. E tudo bem, às vezes, eu já vi paciente, por exemplo, com indicação de embolização de mioma, não pelo mioma, mas pela pelve congelada por conta da endometriose. Então, estava tudo grudado, e aí o cirurgião ele optou por fazer a embolização porque ele não conseguiu acesso cirúrgico para conseguir mexer sem um prejuízo muito grande na cavidade. Agora, falando da embolização, eu particularmente tenho um pouco de receio, porque a gente sabe que a embolização de mioma aumenta o risco da menopausa precoce. Não quer dizer que todo mundo que fizer a embolização vai ter, mas a gente sabe que existe uma incidência um pouquinho mais alta. Então, a minha ideia é deixar a embolização realmente para casos onde a gente tem, e se há esse medo de falência ou de menopausa precoce, vamos dizer assim, congelar embriões antes, congelar óvulos antes e ter realmente um estoque seguro para que você, se isso acontecer, você ter aí um plano B para você seguir no caminho. Boa, muito boa. A Verônica Almeida, ela diz aqui, ela tem mioma uterino, ok, ela não colocou o tipo de mioma, eu acredito que seja intramural, que ela é uma mentorada minha, se eu me lembro bem, e o outro subseroso, tamanhos entre 5 e 6 centímetros. Nesse caso, preciso realizar a cirurgia antes de tentar engravidar? Eu normalmente recomendo a cirurgia para miomas maiores de 4 centímetros para pacientes que querem engravidar. Eu acho que é a melhor situação. Aí, claro, né, avaliar se eles são, por exemplo, transmurais ou não, se são transmurais, pensar, ao invés da cirurgia, na ablação do mioma, eu acho que é melhor, e depois, possivelmente, se esse mioma se tornar submucoso, fazer uma estereoscopia cirúrgica, terminar a remoção desse miominha. É importante, né, falar que a ablação ela não tira o mioma, mas ela diminui o tamanho dele e deixa ele quietinho lá. Oi? Alguém falou? Não, ninguém falou nada. Não. Então, miomas aí de 4 centímetros para frente, eu normalmente recomendo. E se você, por exemplo, tem esse mioma 5, 6 centímetros e está tendo dificuldade para engravidar, realmente eu acho que aí é bacana fazer a cirurgia como uma forma para se tentar restabelecer mais um dos motivos para que você consiga engravidar. Excelente. Eu vou fazer mais uma pergunta só, porque a gente tem ainda outra palestra maravilhosa hoje. A Elisa Santos, ela está colocando aqui, apesar do útero estar bem aumentado, tenho 4 miomas com tamanho de 8 centímetros, eu consigo engravidar com facilidade, porém eu não consigo manter a gestação devido aos miomas. É isso aí. É aquilo que a gente falou, né? Então, tem pacientes que até conseguem implantar, mas aí, na hora que vai acontecer toda essa nutrição desse embrião, você acaba não conseguindo levar essa gestação. E, às vezes, por compressão da cavidade, o mioma de 8 centímetros é um mioma grande. Se a gente pensar que um útero normal tem, em média, 6 a 7 centímetros, um mioma de 8 centímetros é o dobro desse útero. Então, a gente vai ter aí uma dificuldade maior de evolução. Então, claro, pode ser uma das causas de aborto de repetição dos miomas,
podem também existir outras causas, alterações cromossômicas, idade, alterações masculinas como causa também de aborto de repetição. Então, também eu vejo que às vezes o pessoal põe o mioma como vilão mor, e às vezes não é isso. Às vezes você também tem outras causas que também tem que ser investigadas, né? Não é só o mioma que é o causador de tudo isso. Às vezes você, eu tenho 40 anos, engravido facilmente, mas eu perco. Bom, aí 40 anos, você vai ter uma chance de ter embriões com alteração para 90% dos embriões que você formar. Então, nem sempre é só o mioma. Então, as associações são muito grandes, né? O mioma, isoladamente, tem alguns dados que eles falam que, como causa de infertilidade, ele é responsável, isolado, como 2 a 3% dos casos. Você fala, nossa, só isso? Isolado. Quando associado a outras causas, você encontra quase 65% das causas. Então, é mioma com endometriose, é mioma com idade, é mioma com outras coisas. E aí você começa a entender que, o mioma faz parte de um processo todo, global. Não é só o mioma o principal fator, entendeu? Porque às vezes a gente faz isso, né, Michel? Você vai lá, opera aquela paciente, ela fala, agora vai. E não vai. E aí ela volta. Mas você falou que eu ia engravidar. E aí você fala, não é bem assim, não é só o mioma, né? O mioma faz parte do todo. É verdade, é verdade. Doutor Ricardo, eu ficaria aqui dias conversando com você. De verdade, foi maravilhoso. Eu quero já deixar aqui o convite para uma live com a gente, que aí a gente ficou 1 hora conversando. A gente pode fazer eu, você e Michel. A gente faz um trio, uma tríade na live. Muito obrigada mesmo pela sua disposição, por passar esse conhecimento para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês pela presença, por estarem aqui disponíveis, gastando um tempinho aqui me ouvindo. E obrigado mesmo pelo convite. E, estou à disposição. Quando quiserem, é só me avisar, me fala, a gente liga aí e faz. Muito obrigada. Gente, vamos continuar, então. Agora eu quero chamar vocês uma pessoa super especial, a doutora Karen Scavacini. Ela é psicóloga, ela é fundadora do Instituto Vitaleri, é um centro de prevenção e pós-venção de suicídio. Eu sou fã, porque ela é minha amiga, não é só por isso, não, é que ela é sensacional. Doutora Karen, muito obrigada pelo convite, é seu. Eu que agradeço, Flávia, eu que agradeço, assim, estou muito contente de estar aqui hoje, muito obrigada por me chamar. Difícil falar depois do doutor Ricardo, né, que deu um show aqui, várias perguntas, vamos ver se eu vou cumprir aqui o prometido, né? Mas vamos lá, boa noite a todas, a todos, né? Eu vim aqui, então, hoje falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, tema light, mas vocês vão ver que dá para ir light aí nesse tema. Coloquem aí as suas perguntas, que eu vou respondendo lá no final, como a Flávia mandar, porque aqui hoje a Flávia que manda, então eu só obedeço o que ela fala. Bom, queria então começar, né, contando um pouquinho para vocês o que é a saúde mental, porque afinal, se eu vou falar de ansiedade, se eu vou falar de depressão, vou também falar de saúde mental, porque é importante que a gente possa promover nossa saúde mental, e aí depois eu vou caminhando com vocês para a gente falar especificamente nas doenças ginecológicas. Bom, vou convidar vocês a pensarem, a lembrarem um pouquinho daquele desenho, para quem assistiu, do Divertidamente, que tem aquele monte de personagem que fica tentando sumir com a tristeza e a felicidade tomar conta de tudo, como se só ela fosse importante ou fosse a mais importante de todos aqueles sentimentos. Vamos lá, algumas considerações, né? Já sei que o pessoal acabou denunciando a idade aí pelo filme, eu não sei qual foi o filme que eu cheguei um pouquinho depois, mas quanto mais velho, se vocês lembram daquele quadro de comandos do Divertidamente, mais complexo fica o quadro. Mais comandos ele vai ter. Então, a criancinha tem um pouquinho, o adolescente é uma bagunça, e depois isso vai se organizando e tendo um quadro aí um pouco mais organizado. Qualquer uma das emoções que o desenho traz.
Se a gente ficar muito tempo só em uma delas e não olha para todas as outras, isso pode ser prejudicial, especialmente quando a gente está falando, por exemplo, da tristeza ou da raiva. Raiva pode ser um sentimento muito comum quando as pessoas percebem que tem uma doença, descobrem uma doença ou estão fazendo um tratamento e esse tratamento não está seguindo como gostariam. Então, a tristeza e a raiva muitas vezes vão caminhando muito conjuntamente, aí desde o diagnóstico até as intervenções, dependendo do que for acontecendo. Se a gente pensar, se a raiva tomar conta de tudo e só ela dominar, fica muito difícil de viver também. Assim como se a gente tiver alegria em absolutamente todos os momentos, tem algo aí que está estranho. Porque algo que nos mostra que tem relação com saúde mental é podermos navegar por todos esses sentimentos, dependendo do que a gente está passando. Ou seja, reagir, entre aspas, adequadamente, porque é muito difícil a gente falar o que é exatamente adequado quando a gente está falando de sentimento, reagir adequadamente a algo que nos acontece. Ter esse trânsito entre as emoções, então, mostra muito da nossa saúde mental. Claro, puxa, Karen, perdi alguém, aconteceu algo muito triste. É claro que você vai ficar mais tempo na tristeza. Por isso que é justamente relacionado a algo que aconteceu, algo que está dentro do seu dia a dia. A gente tem, então, a saúde mental, esse quadro funcionar, a gente conseguir ter os sentimentos agradáveis, passar pelos desagradáveis, com relação ao que a gente está vivendo no momento. É também conseguir trabalhar, se relacionar, produzir, e às vezes tem hora que a gente tem que fazer uma faxina na casa, organizar as coisas, e para isso, eu como psicóloga, vou acabar, né, puxando sardinha do meu lado e falar um pouco também da importância de fazer terapia quando está toda aquela bagunça, ou quando só um dos sentimentos se mostram dominantes. Bom, a partir disso que eu estou falando para vocês, vamos pensar que a saúde mental ela pode sofrer alterações, e essas alterações vão influenciar a forma como pensamos, como sentimos, como nos comportamos. E essas alterações podem ser causadas por interações muito complexas, que têm relação com o físico, psicológico, questões socioculturais, situacionais. Quer dizer, estamos todos numa pandemia, não temos como falar que o fato de estarmos na pandemia não influencia a todos que estão vivendo tudo isso. Questões hereditárias e questões biológicas. Essas alterações podem levar aos transtornos mentais. Dentre os transtornos mentais, né, os mais comuns e conhecidos, depressão e ansiedade. E se se a gente pensar um pouco, né, no número de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade, uma em cada 10 pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno mental. 33% da população mundial sofre de ansiedade, o que significa um númerozinho assim, mais ou menos de 700 milhões de pessoas. A depressão vai afetar 350 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 16,5%. E mais de 80 mil brasileiros são afastados do trabalho por conta da depressão, sendo a depressão hoje a primeira causa de afastamento do trabalho no mundo. Para quem conhece São Paulo, eu sei que todo mundo, as pessoas são de vários locais do país, mas para quem conhece São Paulo vai entender o que eu estou falando agora, que eu vou falar agora, que São Paulo foi caracterizada como a cidade com maior incidência de transtornos mentais no mundo. Imagina só, 29,6% da população, sendo a ansiedade a mais comum entre elas. Estou contando isso para vocês só para a gente poder ter uma ideia um pouquinho de como tem pessoas que estão sofrendo, que podem ter um transtorno mental e que muitas vezes esse transtorno mental ele não é nem diagnosticado e nem tratado da forma correta ou pelo tempo que precisaria ser tratado. Muito dessa falta de tratamento tem relação com tabu, com preconceito, com o medo que as pessoas têm de irem no psiquiatra e de tomarem remédio quando necessário. Eu tenho aqui uma foto de um cérebro com depressão e sem depressão. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui para vocês. Espera aí, vamos lá.
Se não conseguir também não tem problema. Para quem acha que depressão é frescura, poder parar de achar que depressão é frescura. Vamos lá. Ah, não, com o Zoom, beleza. Vamos ver onde que vai aparecer. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Bom, aqui é uma foto de um cérebro sem depressão e com depressão, tá? Isso significa que muitas das nossas sinapses, muitas coisas que acontecem no cérebro vão mudar a partir do momento que estamos com depressão. E aí isso muda a forma de ver, de encarar uma situação. É como se você colocasse um óculos e esse óculos te impedisse de ver ou até de sentir as coisas direito. Tá? Ele acaba sendo se colocando na tua relação com o mundo e na sua relação com o outro e com as coisas que te acontecem. Então, peraí, que era essa foto que eu queria passar, que eu não quero ficar passando um monte de slide aqui para vocês hoje. Vamos lá. E aí, quais são alguns dos sintomas mais relacionados? Deixa eu só voltar para cá, porque eu estava aqui. Pronto. Quais são alguns sintomas mais relacionados aos quadros de depressão? Então, a gente vai ter aí tristeza, irritação, perda de interesse, perda de prazer, prazer na vida, prazer sexual também, né? Sentimento de inutilidade, sou um peso para os outros, culpa excessiva, baixa autoestima, pensamentos, em alguns casos, pensamentos recorrentes de morte, numa parte menor das pessoas com depressão, de 5% a 15%, e desesperança. E a depressão, ela também vai trazer alguns sintomas físicos, como perda ou ganho de peso, diminuição ou aumento de sono, dificuldade de ficar parado, ou ter um movimento mais lentificado, cansaço e falta de energia, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões. Nossa, Karen, eu estou escutando isso e eu tenho tudo isso. Espera aí, vamos com calma, né? A depressão, ela precisa acontecer por um período de pelo menos 2 semanas, esses sintomas, e alguns desses sintomas. Se você tiver desconfiada que pode estar com depressão, a melhor pessoa, o melhor médico para poder fazer esse diagnóstico vai ser o psiquiatra. Então, recomendo que vá fazer aí uma avaliação. Puxa, mas eu perdi alguém muito recentemente, tive uma notícia muito ruim recentemente, estou sentindo tudo isso. Isso pode ser luto, né? A diferença que a gente tem, a grande diferença entre tristeza e depressão, é que a tristeza a gente consegue identificar um motivo, a gente consegue entender da onde ela veio, ela pode estar relacionada a uma pessoa, a uma situação, ela fica por um tempo e depois ela vai embora. E pode até ser que a gente aprenda algumas coisas com a nossa tristeza. A depressão não. A depressão, quando vem, ela vai tirar a falta de energia. O contrário de depressão não é alegria, é você poder ter energia e vitalidade para poder fazer as coisas. E ela pode vir sem aviso, sem um motivo, e vai drenando aí toda essa vontade de fazer as coisas e de ir atrás das coisas, né? Então ela tem aí essa... e ela não vai embora quando a gente quer também, né? Então não é aquela coisa, olha, força de vontade, que não é assim, né? Se fosse assim, a gente não ia ter mais ninguém com depressão. E com relação à ansiedade, quais são os principais sintomas que a gente observa? Então, a pessoa fica com uma angústia muito forte por muito tempo, se preocupa excessivamente, pode se sentir desesperada, pode ter muito medo, tem uma dificuldade de ter humor, né? Pode ter problemas relacionados ao sono, dificuldade de dormir, pensamentos que são muito intrusivos, muito descontrolados, a pessoa não consegue parar de pensar em determinada situação ou ter um determinado pensamento, vai também mexer na concentração, os pensamentos podem ser confusos, muito constantes, pode ter um pensamento exagerado com relação a situações, com relação à realidade. Corporalmente, pode ter uma tensão corporal, que pode dar aí uma dor muscular, pode dar dor de barriga, pode dar tontura, pode trazer sensação de desmaio. E se a gente olhar na parte mais comportamental,
tem aí uma sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo que não tenha nada que demonstre isso, um medo constante e até um descontrole aí dos próprios pensamentos. Vocês podem perceber que algumas das coisas que eu falei para a depressão também se aplicam na ansiedade. Então, quando a gente pensa fadiga, alteração de sono, concentração, alteração de apetite, também podem ser sintomas tanto de depressão como de ansiedade, e a pessoa pode ter os dois quadros juntos, tá? Quando a gente vai olhar, então, e a gente começa a observar mulheres que têm algum problema ginecológico ou que precisam fazer aí a retirada do útero, por exemplo, né? Teve aí uma pesquisa grande que foi feita nos Estados Unidos e publicada há pouco tempo, depois eu passo para a Flávia todos os links, se vocês quiserem, ela pode passar isso para vocês, né? Então, por exemplo, essa pesquisa especificamente, ela mostrou que o risco de depressão ele aumenta 26% e de ansiedade 22% após a operação. E o risco aumenta quando as mulheres são mais jovens. Ele também observou que abaixo dos 35 anos, a chance de depressão vai aumentar para 47% e de ansiedade para 45%. E que cerca de 4 a 6% das mulheres vão ser afetadas por algum dos problemas. E o motivo da cirurgia vai variar entre mioma, distúrbios menstruais e prolapso uterino, que não interferiram no resultado. As cirurgias, nesse caso, não estavam relacionadas ao câncer. E aí, para eles chegarem a essa conclusão, eles analisaram 2.094 mulheres por cerca de 21 anos que fizeram a retirada do útero, preservando os ovários, em comparação a um número similar de mulheres da mesma faixa etária que não realizaram essa operação. Então, só dando aí para vocês um exemplo de um estudo, né? A depressão também, né, por conta até quando ocorre a retirada do útero, pode ter aí uma questão de falta de hormônio, que tem aí, né, uma questão de redução de estrógeno, o impacto de retirar o útero, e o que isso vai trazer para a fertilidade da mulher, também pode levar aí esse aumento da depressão e da ansiedade. Vamos lá. E então, principalmente nesses tipos de cirurgia, ou quando a mulher se depara a ter que lidar com dor por muito tempo, dor crônica, pode ser um fator também desencadeante de depressão, de ansiedade, né? E dependendo do impacto da cirurgia na saúde mental dessa mulher também. Então, se a gente pensar numa esterectomia para mulheres de 30 anos que não têm filhos, ela vai ter uma conotação muito mais forte do que para uma mulher de 50 anos, que esse impacto vai ser um pouco diferente. Eu trouxe aqui um outro estudo para contar para vocês. Então, teve também um segundo estudo baseado nesse projeto, né, que percebeu que mulheres que tiveram 2 ovários removidos sem indicação de malignidade, não vou conseguir falar essa palavra, Flávia Fono, me ajude, tinham maior... Malignidade. Muito obrigada. Tinham maior probabilidade de apresentar transtorno de humor, transtorno de ansiedade ou outros distúrbios psicológicos menos comuns. Esse estudo ele analisou 1.653 mulheres. Os pesquisadores mostram que várias condições psiquiátricas podem influenciar, então, a saúde dessas mulheres e também em as mulheres decidirem ou não fazer certo tratamento ou certa cirurgia. Então, por exemplo, a depressão, que tira muito a questão da esperança, ela pode ser um fator decisivo quando uma mulher resolve ou não fazer um novo tratamento. Então, o que, né, claro, vou falar bastante aí dessa importância de ter esse tratamento psicológico, principalmente quando a mulher percebe, quando ela percebe alguns desses sintomas, ou quando ela precisa até fazer alguns procedimentos, quais ela está com medo, qual ela está com dúvidas, e que podem trazer aí para ela algumas consequências. Se a gente pensar em mulheres com endometriose, né, então,
elas também vão exibir níveis elevados de depressão e ansiedade, e isso pode estar muito relacionado a quadros frequentes de dor, à infertilidade, ao atraso no diagnóstico e à recorrência da doença. Então, o tratamento psicológico, nesse caso, ele vai ter um componente importante para a mulher, para lidar com todas essas situações. Mulheres que têm também dor pélvica crônica, tem uma relação entre dor crônica e depressão. O vaginismo também, ele vai ter uma questão da dor e do tabu, com o tabu, né, de falar abertamente sobre isso, uma sensação de anormalidade, uma cobrança da sociedade para que essa mulher tenha uma vida sexual ativa, pode trazer aí problemas de relacionamentos, inclusive abusos ou fazer o sexo sem querer, o sexo com dor, para poder dar conta aí de ter essa relação sexual. Um estudo de 2019 mostrou que mulheres que buscaram ajudas no sexo, por causa de sexo doloroso, 60% delas tinham vaginismo, e quase metade delas teve vaginismo durante mais de 5 anos, e 20% delas teve vaginismo por 10 anos ou mais. Bom, falei aí de algumas questões para a gente observar, como que a gente pode pensar, quais são os caminhos dessas mulheres, das mulheres em geral, quais poderiam ser esses fatores de proteção, quando a gente pensa na promoção da saúde mental, na prevenção dos transtornos mentais e também na prevenção do suicídio, que é a área que eu trabalho bastante. Claro, o acesso ao tratamento psicológico e psiquiátrico, poder pertencer a um grupo, como o grupo que eu entendo que muitas das mulheres que estão aqui hoje pertencem, né, onde tem apoio mútuo, onde tem trocas de informações, onde tem conexão, entendimento e não julgamento. A questão de poder ouvir as histórias de outras pessoas, claro, sempre com uma reflexão crítica, né, da história que é trazida, no sentido do quanto que essa história tem relação com a minha, o quanto eu posso aprender com essa história, o quanto eu concordo ou não com essa história que eu estou ouvindo. Poder entender o que você faz que ajuda ou prejudica o processo pensando na saúde mental no geral, porque poder ter um autoconhecimento e ter ferramentas de autocuidado podem ajudar, né, tanto durante o tratamento como para prevenção no geral. Filtrar muitos comentários e perguntas que vocês imaginam que já devem ter ouvido perguntas assim absurdas e cruéis, e comentários também absurdos e cruéis, e conseguir aprender a lidar com essa situação, né? E isso muito do grupo pode ajudar o fortalecimento de umas às outras para lidar com essas situações que muitas vezes são cruéis. Saber quando pedir ajuda, então entender qual é o momento que eu preciso pedir ajuda, quando que eu não estou mais dando conta sozinha. Como eu sei que o grupo tem muito também a facilitar o acesso ao tratamento, mas também que haja, não necessariamente no grupo, mas um acesso ao tratamento de saúde mental. E aí queria contar para vocês de um site chamado mapasaudemental.com.br, que nós fizemos pelo Instituto Vitaleri, que tem lá tanto uma parte virtual, que é de atendimentos, todos os atendimentos gratuitos, que são feitos de forma online para a saúde mental, e tem o mapa presencial, que a pessoa pode colocar o CEP dela e vai mostrar próximo da região dela tudo que tem de atendimento em saúde mental de forma gratuita. E claro, uma das coisas que eu vi aqui no finalzinho da palestra, né, que eu ia colocar para vocês como algo tão importante, que é ter médicos gentis e acolhedores e humanos no trato dessa mulher. Porque dependendo do médico que você pega, o teu caminho fica muito mais difícil. Então, não aceitem ser maltratadas por médicos. Não, o médico não te entende, não te ouve, acha que o teu problema é besteira, que você não tem chance. Muda de médico, porque pode ser que você esteja numa cilada. Bom, isso era um pouquinho do que eu queria trazer, né? Eu sei que daria também para ficar aqui falando de saúde mental um tempão. Então, eu queria agora abrir para as perguntas. Ai, eu podia ficar escutando você falar a noite toda.
Sério. Que sorte a minha, gente, não é? Que sorte a minha, que ainda tenho ela como amiga. Ai, meu Deus, Ai, meu que Deus. sorte. A Débora Cardoso, quer falar alguma coisa, doutor Michel, antes de eu fazer as perguntas? Ou fala depois? Olha, achei sensacional, sensacional, todas as colocações da Karen, né? E extremamente relevante citar o estudo relacionando a ansiedade e depressão à mulher esterectomizada, né? Eu acho que foi fundamental, acho que citar esse estudo, acho que faz a gente quebrar muito paradigmas na ginecologia, na medicina brasileira. É verdade, eu também achei demais. Depois eu vou pegar tudo isso com ela para Isso. disponibilizar para a Parabéns, gente cara. no grupo. Obrigada. A Débora Cardoso, ela diz aqui, boa noite, eu tive síndrome de burnout e após 6 meses afastada do trabalho eu retornei. Eu percebi que meu fluxo menstrual nesse período diminuiu. Pode estar relacionado ao burnout e à ansiedade? Sem dúvida nenhuma, Débora, que pode. Quando a gente passa por situações muito estressantes, e como você falou que teve o burnout, você pode até ter a interrupção completa do fluxo menstrual e pode ter o contrário, ter um fluxo menstrual aumentado, ter mais sangramentos durante o mês. Então, sem dúvida nenhuma, pode ter relação. A Verônica Almeida, ela coloca, boa noite, doutora Karen, o estresse e a ansiedade interferem diretamente no ciclo menstrual, fato. Ela já foi precisa. Categórica. Quais as recomendações você indicaria para minimizar esse impasse? Então, acho que a primeira coisa, né, começar a aprender a lidar com estresse e ansiedade. Estresse e ansiedade não tem que ser algo normal e natural da gente sentir o tempo inteiro, né? Então, como que a gente pode lidar com estresse e ansiedade? Exercício físico, né? Não vou dizer que eu fui sedentária por muitos anos, a Flávia não ia contar isso de mim, então por isso que eu nem contei para vocês antes, mas assim, exercícios físicos têm um papel fundamental no estresse e ansiedade, boa qualidade de sono, uma boa alimentação, poder ter técnicas de autocuidado. Quando eu falo técnicas de autocuidado, é também cada uma ou cada um poder entender o que lhe faz bem. Porque às vezes, para mim, meditação, nossa, me faz super bem, e é uma técnica reconhecida, né, o mindfulness, como tendo aí diversas relações positivas com a diminuição do estresse e ansiedade, mas pode ser que eu deteste meditar e que isso para mim seja uma tortura. Então, pode ser também, por exemplo, é que agora a gente está na pandemia, mas contato com a natureza é outra coisa que comprovadamente diminui o estresse e a ansiedade. Estar perto de pessoas que sejam nutritivas, que a gente chama, né? Que não sejam pessoas tóxicas, que façam mal. Poder conversar com pessoas próximas, colocar os sentimentos para fora. São todas técnicas que são usadas aí de autocuidado e de controle de estresse. Então, acho que cabe a cada um poder pensar um pouquinho o que ajuda e o que atrapalha, porque não tem uma regra que a gente possa colocar para todos. Mas eu digo, exercício físico e uma boa noite de sono, comprovadamente também tem aí uma influência enorme. E também numa mulher que fica muito tempo sem dormir, e a insônia, ela pode ser algo relacionado a esses transtornos mentais, também pode ter aí uma influência no ciclo menstrual. Nossa, é tudo ligado, né, gente? Eu sempre digo para elas, eu falo assim, gente, a mente, ela é completamente ligada diretamente ao nosso útero. Então, se você está com uma cabeça doente, né, se você está com uma cabeça mais agitada, vai ter a atuar diretamente no seu útero, não tem jeito, né? A Marissa Marques, ela diz aqui, boa noite a todos. Doutora, como lidar com a ansiedade diante do diagnóstico de miomas? Lidar com esse pré-operatório e todo o tratamento? Fazer terapia também pode auxiliar nesse processo? Bom, Maressa, com certeza fazer terapia pode ajudar nesse processo, né? Poder entender quais são os medos que estão relacionados. Então, não só o medo como um luto. Quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, a gente passa por um período de luto para entender que a gente está passando por uma situação difícil, a gente não sabe qual vai ser o prognóstico, quais são todos os tratamentos que vão ser necessários. Principalmente no caso de miomas,
tem muito medo da infertilidade, de não conseguir ter a família, como foi muito bem falado na palestra passada. Eu acho que qual é o momento de pedir ajuda, né? Quando a gente começa a perceber que está tendo muito impacto no nosso dia a dia. Então, se eu não consigo parar de pensar, eu não consigo fazer minhas coisas direito, eu estou sentindo que eu estou sofrendo, esse sofrimento está grande, nada do que eu faço afasta esse sofrimento, aí é a hora, né? Eu acho que vamos dizer assim, é um sinal para ser considerado de pedir uma ajuda mais especializada. É verdade. Eu acho que Desculpa, Flá, assim, é só para complementar, que assim, ter informação de qualidade também ajuda muito a lidar com tudo isso. Informação de qualidade, encontrar pessoas que já passaram por essa situação, ouvir as histórias, né, também ajuda a conseguir digerir, gente. É um processo que ele precisa ser digerido, ele não vai acontecer de uma hora para outra. É verdade. É uma coisa que eu sempre digo para elas, assim, a primeira coisa que você vai fazer para lidar com essa ansiedade do pré-operatório é leia sobre o procedimento, né? Por isso até eu sempre forneço para elas as melhores indicações, material, para que elas acessem esse... É o melhor jeito, né? A gente só vai... Pode falar. Bem, Flávia, né? Hoje eu atendi uma paciente que foi isso. Eu indiquei a cirurgia tem 1 ano, né? Eu falei que ela tinha que tirar o mioma e ela pediu pré-operatório e ela sumiu. E hoje ela voltou e a primeira palavra que ela falou assim, doutor Michel, eu voltei porque agora eu estou pronta. Eu falei assim, está pronta para quê? Ela para operar, né? E ela precisa de 1 ano exatamente, de junho do ano passado até hoje, para poder digerir essa história, né? E eu vejo isso todo dia, é impressionante. É isso, né? É por isso também que a confiança no médico é muito importante. Se você não confia no médico, você não faça a cirurgia com ele. Isso. Eu sempre digo isso, né, Ká? Exatamente, Flávia, assim, não confia, não está segura, não faça. Eu acho que tem uma diferença, assim, uma coisa a gente poder ter eu acho que precisa ter esse tempo para digerir, cada pessoa vai precisar do seu tempo. Se não tem risco de vida, né, você pode respirar um pouco mais, com mais calma. Mas se a gente já está falando de algo que tem algum risco mais importante, aí vamos dizer que esse digerir vai ser um pouco mais à força, entre aspas, que nada é bom ser feito à força, mas só para a gente poder pensar que também tem uma relação com a temporalidade, né? Porque às vezes tem quadros que, se a mulher espera muito, ela pode ter mais complicações se ela esperar muito. Isso não significa que, eu não estou bem com o meu médico, não tô segura, eu vou fazer de qualquer jeito que eu tenho que ser rápida. Não, eu acho que tem aí um quebra-cabeças que precisa ser montado, né? E a saúde psíquica e emocional e mental dessa mulher precisa ser levada em consideração nessas etapas. Sem dúvida nenhuma. E para a gente finalizar, porque, né, já estamos no alto da hora, eu vou colocar aqui um comentário da Karina que eu achei muito bacana. É muito importante falarmos sobre isso, sobre saúde mental. A falta de informação me fez ir atrás de vários especialistas sem necessidade. Eu jurava que estava tendo um ataque cardíaco, mas era uma síndrome do pânico. Tranquei a faculdade, fui atrás de terapia e voltei novinha em folha depois de 6 meses afastada das minhas atividades. Uhum. Excelente, Karina. Às vezes a gente precisa de um tempo mesmo para tratar, para se cuidar e depois voltar, né? E tudo bem, né? Não precisa ter essa correria doida que a gente vê por aí. E tudo bem, né? O que importa é ter conseguir voltar, conseguir fazer, conseguir se tratar e ficar bem, né? Então, que bom que você trouxe essa tua experiência. Eu costumo dizer muito para elas, na mentoria que eu faço, que se abrace, né? Abrace o seu ciclo menstrual, abrace o seu útero e entenda todo o processo. Entenda que o ciclo menstrual, ele faz parte da sua vida e ele não tem que ser doloroso. Isso não pode ser um problema, porque quando a gente aceita isso, e é muito engraçado porque aqui tem uma pessoa, a única pessoa que passou por todo o processo, todo o meu processo doloroso de tratamento e gravidez, que foi a Karen. Ela passou por tudo que eu passei.
e ela viu o quanto eu sofri, e hoje em dia eu trago isso na mentoria como, assim, realmente você precisa abraçar o seu problema, porque a gente está muito, assim, eu tenho mioma, eu preciso resolver, isso está me atrapalhando, eu não vou conseguir engravidar, não vou ter minha família, a gente projeta tanto que a gente não se abraça. E do tanto de médico sem noção que ela passou e que falou coisas absurdas que poderiam ter feito ela desistir de tratamento e de ir atrás do que ela queria. Então, acho que poder, né, ter o apoio das pessoas que estão do lado e poder ter uma reflexão muito crítica do que você recebe do médico, do que o médico te fala, e não desistir, né? Ir atrás, respeitando seus limites, mas respeitando também os teus sonhos, né? E o que você quer conseguir lá na frente. E é isso. Terminamos desse jeito, nesse jeito assim tão maravilhoso que me dá vontade de abraçar todo mundo aqui agora. Maravilhosa! Karen, muito obrigada pelo convite, pela sua disposição, sua generosidade, suas palavras, seu tom de voz, amizade, enfim, tudo. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida, agradeço, Flávia, agradeço, doutor Michel, agradeço a todas. Deem uma olhada lá no mapa da saúde mental, tem muita informação lá sobre saúde mental. Eu deixei o site. Isso, no site do Vitaleri também tem muita coisa mais voltada à parte de prevenção do suicídio, no @Vitaleri também, muita coisa de saúde mental especificamente, e é isso aí. Eu agradeço muito, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui, muito obrigada. Desejo uma boa noite a todas, a todos, e até uma próxima. Ah, com certeza, eu vou esperar por esse momento. Beijo. Gente, eu vou encerrar então a nossa noite linda. Não quero estragar esse momento tão gostoso que a gente está passando agora. Agradeço imenso a participação de todos vocês hoje. Semana que vem a gente volta. Nós falaremos sobre tratamentos alopáticos e complementares e teremos uma super aula sobre o direito das mulheres no Sistema Único de Saúde, SUS. Viva o SUS, gente! A gente vai falar sobre o SUS, tá bom? Eu espero vocês, espero que vocês gostem. Ah, o pessoal já está falando, terminou? Não, não termina. Precisamos terminar. Um beijo grande. Michel, quer falar? Não termina nunca, Flávia. Não termina nunca. Nossa missão vai seguir firme e forte. Vamos. Por hoje é só, mas Por amanhã hoje tem é mais e assim, e cada dia mais. Gente, muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada, doutora Karen, obrigada, doutor Michel. Beijo, meninas, boa noite. Tchau, tchau.